aí pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje vamos trabalhar com a pontuação. A pontuação eu dividi em duas partes, parte 1 e 2, ok? Vamos trabalhar agora a nossa primeira parte da pontuação, onde nós vamos trabalhar principalmente com a vírgula. Mas vamos lá, o que é a conceituação de pontuação? Para reproduzirmos na língua escrita, tá, os inumeráveis recursos da fala, contamos com uma série de sinais gráficos denominados sinais de pontuação. E quais são eles? O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, as aspas, o travessão, as reticências e os parênteses, ok? Alguns sinais servem fundamentalmente para marcar pausas, o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, e outros têm função de marcar a melodia, a entonação da fala, ponto de exclamação, ponto de interrogação e etc. Não é simples fixar regras para o emprego correto dos sinais da pontuação, ok? Além dos casos em que o uso dos sinais é obrigatório, determinado pela sintaxe, tá? Existem também razões de ordem subjetiva envolvidas em sua utilização, a busca da melhor expressão, que se transforma numa questão de estilística, ok? Então, o nosso primeiro sinal de pontuação é o ponto final. Ele é utilizado para marcar o final da frase declarativa e o sinal que indica a maior pausa, quando encerra um texto escrito e também chamado de ponto final, ok? Anoitecia, eu sou estudante, refiz as contas e não descobri onde errei, tá? O ponto de interrogação, ele é usado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Nunca é colocado no fim de uma oração interrogativa indireta, tá? Eu tenho que prestar atenção nisso aí. Entendeu? Será que vai chover? Se eu terminar os exercícios, posso ir com você? O ponto de exclamação, ele é colocado após determinadas palavras, como as interjeições ou de termos equivalentes, ok? E no final de frases enunciadas com entonação de exclamativa, imperativo. Denota, entre outras coisas, entusiasmo, alegria, dor, surpresa, espanto, ordem. Olá, que susto, não toque em nada, não matarás. A vírgula. Pessoal, a vírgula, nós vamos ter aqui uma quantidade grande de situações, então é a que mais vem caindo nos concursos e que se torna necessário saber a sua principal utilização, tá? Então, a vírgula é o sinal de pontuação que indica uma pausa de curta duração, sem marcar o fim do enunciado. A vírgula no interior da oração. Em português, a ordem normal dos termos da oração é a seguinte: o sujeito costuma vir antes do verbo e os complementos depois. O predicativo do sujeito e os adjuntos adverbiais, formado por mais de uma palavra, costumam vir depois do verbo, ok? Quando os termos da oração se dispõem nessa ordem, dizemos que está na ordem direta. Muitos alunos estudaram a matéria da prova com afinco. Ó, sujeito, verbo, complemento, né? Objeto direto e o adjunto adverbial de modo, com afinco. Quando ocorre qualquer alteração na sequência dos termos, tá? Nós temos a ordem indireta. Com afinco, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Então, isso aqui é uma ordem indireta. Por que eu estou mostrando isso? Agora vocês vão entender por que eu tenho que usar esse deslocamento de vírgulas dentro das orações. Quando a oração se dispõe na ordem direta, não se separam por vírgulas seus termos imediatos. Assim, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e seu complemento, e entre o nome e seu complemento ou adjunto, mesmo que na fala haja pausa entre os termos. Então, eu não posso usar vírgula entre o sujeito e o verbo e seu complemento, ok? Eu tenho que tomar esse cuidado. Muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil naquele ano, tá? Sujeito não separa com vírgula do seu predicado. Todos os alunos apresentaram o texto ao professor. Eu não uso vírgula para separar o sujeito do verbo, o verbo dos seus complementos, tá? A áspera resposta ao candidato deixou-o magoado. Ó, um adjunto adnominal, o nome, o complemento nominal e o predicado, ok? Então, eu não posso usar o quê? As vírgulas aqui dentro para separar esses termos. No interior da oração, utiliza-se vírgula nos casos a seguir. Agora sim, lá na ordem direta eu não uso vírgula. Agora eu vou trazer os termos, tá?
eu vou trazer os termos onde se torna necessário a utilização da vírgula. Os termos que se intercalam na ordem direta, quebrando a sequência natural da frase, devem vir isolados por vírgulas. Assim, separam-se o predicativo do sujeito intercalado. Os espectadores, inquietos, aguardavam o início do espetáculo. Olha só, os espectadores aguardavam inquietos o início do espetáculo. Eu desloquei ele, eu mudei. Quando eu desloco, ele vai trazer as malinhas dele. Quem? As vírgulas vão trazer e ela vai vir junto, ok? As expressões de caráter explicativo ou corretivo, como isto é, a saber, por exemplo, ou seja, ou melhor, a sua atitude, isto é, o seu comportamento na aula merece elogios. Não haverá aula amanhã, ou melhor, depois de amanhã, ok? Nessas expressões aí eu tenho que utilizar entre vírgulas. As conjunções coordenativas intercaladas. A sua atitude, no entanto, causou sérios desentendimentos. Havia, porém, um inconveniente sério. Então, essas conjunções coordenativas intercaladas, que eu tiro ela do início da oração e jogo para o meio, tem que vir com vírgulas, ok? Os adjuntos adverbiais intercalados. Os candidatos naquele dia receberam a imprensa. A ordem direta seria os candidatos receberam a imprensa naquele dia. Eu desloquei, então ele está intercalado, está no meio da oração, tem que vir com vírgulas. Se o adjunto adverbial intercalado for de pequena extensão, um simples advérbio, por exemplo, não se usa vírgula, uma vez que nesse caso não ocorre quebra na sequência lógica do enunciado. Os candidatos sempre receberam a imprensa. Ok? Eu tenho que tomar cuidado com esses adjuntos adverbiais curtos, tá? Termos deslocados. Eu vou deslocar termos agora. Geralmente, quando um termo é deslocado de seu lugar de original na frase, deve vir separado por vírgula. Assim, separam-se, tá? O adjunto adverbial anteposto. Eu tirei ele lá do final e trouxe para frente. Naquele dia, os candidatos receberam a imprensa. Se o adjunto adverbial anteposto for um simples advérbio, a vírgula é indispensável. Hoje, os candidatos deverão receber os jornalistas credenciados. Aqui, a vírgula aqui não é, eu não digo indispensável, ela é, o caso aqui, facultativo. Eu poderia usar ou não, tá? Muitos autores dizem que adjuntos adverbiais curtos não é necessária a utilização da vírgula. Vamos tomar cuidado nessa situação. O complemento pleonástico antecipado. Este assunto já o li em algum lugar. Ó, eu já li este assunto, estou retomando ele, ok? Esse o aqui, ó, nós já vimos lá no complemento verbal que o objeto direto, o direto ou indireto pleonástico, né, está retomando. Aqui está o meu objeto direto, aqui está o meu objeto direto pleonástico, tá? Então, o meu objeto direto ele tem que vir marcado, ok? Com a vírgula. O predicativo do sujeito antecipado. Inquietos, os espectadores aguardavam o início do espetáculo. Bom, se é predicativo do sujeito, ele tem que vir depois do verbo aqui, ó. Tá? Os espectadores aguardavam inquietos o início do espetáculo, ok? Termos coordenados assindéticos. Vamos trabalhar com agora o quê? Orações assindéticas, tá? Coordenados assindéticos, sentido completo, tá? Os termos coordenados assindéticos, isto é, termos que exercem a mesma função sintática da oração. Agora aqui nós estamos falando não das orações, tá? Primeiramente, nós vamos falar de termos sintáticos da oração, de mesma função sintática. Não, tá? Se não estiverem ligados por conjunção, devem ser separados por vírgulas. Algumas espécies de animais comem brotos, flores, folhas e frutos. Ó, quem come, come algo. Brotos, flores, folhas e frutos. Então, aqui são todos o quê? Objetos diretos, tá? Elementos de mesma função sintática, eu separo com vírgulas, tá? Termos coordenados ligados por e ou e nem. Quando os termos coordenados estiverem ligados pelas conjunções e ou nem, não se usa a vírgula. Aquela paisagem nos despertava confiança, tranquilidade e calma. Olha o E aqui, ó. Pedro ou Paulo casará com Maria, ou um ou outro, ok?
não necessitavam de dinheiro nem de auxílio. Tranquilo? Se essas conjunções vierem repetidas para dar ideia de ênfase, usa-se a vírgula. E os pais, e os amigos, e os vizinhos magoaram-no. Então aqui é para dar ênfase. Não caminhava por montanhas, ou florestas, ou cavernas, ou desertos. Não estudava física, nem química, nem matemática, nem história. Tá? A repetição de uma mesma conjunção coordenativa constitui uma figura de linguagem denominada polissíndeto, ok? Polissíndeto quer dizer vários conectores, vários síndetos. Então, o nem, ok? Alguns outros casos aí. Usa-se também a vírgula no interior da oração para separar o nome do lugar na indicação de datas. Santa Maria, vírgula, 23 de janeiro de 2017. Campinas, vírgula, 13 de dezembro de 2016. Marcar a omissão do verbo, a elipse do verbo. O meu pai era paulista, meu avô, vírgula, pernambucano. Eu estou suprimindo aqui o verbo era, ok? Troquei pela vírgula. O meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Todas as situações ocorreram o quê? A elipse do verbo, ok? Isolar o vocativo, esteja ele no começo, no meio ou no fim da frase. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Então aqui está o meu vocativo, ele tem que vir com vírgulas. Pode-se, em vez de vírgulas, marcar o vocativo com um ponto de exclamação, a fim de dar ênfase. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Ok? Isolar o aposto, Jericoacoara, uma das mais belas praias do Brasil, fica no Ceará. Então o aposto ele vai vir marcado com as vírgulas. Estive em Natal, vírgula, capital do Rio Grande do Norte. Estou explicando. A vírgula entre orações. Orações coordenadas. Nas orações coordenadas, exceto as iniciadas pela conjunção aditiva e, separam-se por vírgula. Cheguei, vírgula, pedi silêncio, vírgula, aguardei alguns minutos e comecei a palestra. Olha só, aqui o e, tá? É o mesmo sujeito, não vai pedir a vírgula. Eles se esforçam muito, porém não obtiveram o resultado desejado. Nas coordenadas, somente a aditiva com os mesmos sujeitos, tá? Não necessita de vírgula, tá? Se forem sujeitos diferentes na aditiva, vai ter que ter vírgula. As outras coordenadas, né? Todas elas necessitam da vírgula antes da conjunção, ok? Somente a aditiva com os mesmos sujeitos, né? Nas duas orações, não precisa de vírgula. Ó, pode-se usar vírgula antes da conjunção e quando? Foi o que eu falei para vocês. Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos o quê? Diferentes. Os adjetivos passam e os substantivos ficam, ok? Quando a conjunção e vier repetida enfaticamente, polissíndeto, e volta, e recomeça, e se esforça, e consegue. Quando a conjunção e assumir outros valores, adversidade, consequência, tá? Os jovens querem ser fiéis, vírgula, e não o são. Aqui esse eu troco por mas não o são. Então ele é adversativo. Esforçou-se muito e conseguiu a aprovação. Aqui esforçou-se muito, portanto conseguiu a aprovação, tá? Então em consequência conseguiu a aprovação, tá? Nas orações subordinadas substantivas, tá? Nessas orações, as orações dessas categorias, com exceção da positiva, não se separam da principal por vírgula. Então, lá nas substantivas, eu não separo com vírgula, somente a positiva que pode vir com vírgula ou 2 pontos, ok? Espero que você me telefone. O remédio era ficar em casa. Tranquilo? Lá nas minhas orações subordinadas adjetivas, as explicativas, se lembram? Elas vêm entre vírgulas, ok? Se eu tirar as vírgulas, elas são restritivas. Então, sempre nas subordinadas adjetivas explicativas, elas vão ser separadas por vírgulas, porque é ela que me dá a classificação. E nas orações subordinadas adjetivas restritivas. Essas orações, em geral, não se separam da principal por vírgula. Elas podem terminar por vírgula, mas nunca começar por ela.
quando tiverem certa extensão, sobretudo se terminarem por um verbo seguido pelo verbo da oração principal, ok? Os empregados que por causa de diversos problemas se aposentaram serão indenizados, tá? Ela não pode vir com duas vírgulas, porém eu posso utilizar uma, mas ela tende a vir sem as duas vírgulas, ok? As minhas orações subordinadas adverbiais, tá? As orações dessa modalidade, sobretudo quando estiverem antepostas à oração principal ou nela intercaladas, separa-se por vírgula. Se elas estiverem na hora de direta, a vírgula é facultativa. Porém, se eu fizer inversão, essa vírgula é obrigatória. Aqui a oração principal está aqui atrás e a minha adverbial está aqui, ó. Então ela tem que vir com a vírgula, ok? Ou ela estiver intercalada, ela também vai vir com a vírgula. Então, orações intercaladas. O que é orações intercaladas? Elas sempre serão separadas por vírgulas, duplo, travessão ou parênteses. Ela vem no meio, entendeu? Eu, disse o orador, não concordo. Eu não concordo, disse o orador. Então, ela vem no meio da oração principal. Aí ela pode ser utilizada com vírgula, com travessões, tá? Duplo, travessões ou parênteses, ok? Algumas observações. Quando os sujeitos forem diferentes, separam-se por vírgula as orações unidas pela conjunção e. Nós chegamos à festa cedo e eles depois das 4 da madrugada. Separa-se também por vírgula quando houver polissíndeto. Riam e dançavam e conversavam e falavam mal de quem passava entre eles. O polissíndeto é essa utilização da conjunção, ok? O conectivo mas, ele é empregado sempre no início da oração. As demais conjunções adversativas, porém, contudo, no entanto, todavia, ela pode vir no início da oração ou após um dos seus termos. No primeiro caso, a vírgula aparece antes da conjunção. No segundo, a conjunção vem isolada por vírgulas, ok? Ó, vá onde quiser, mas não volte tarde. Vá onde quiser, não volte, no entanto, tarde. Vá onde quiser, não volte, porém tarde. Pessoal, já vou adiantar aqui o seguinte. Nessa situação aqui, ó, para separar as orações, eu uso vírgula. Como eu já estou usando vírgula na colocação da conjunção que venho para o interior da segunda oração aqui, correto? Da segunda frase, e para separar as orações, aí eu já não posso usar mais vírgula. Aí eu tenho que usar ponto e vírgula, que é um nível acima. Eu não posso usar ponto, porque ponto acaba com a minha ideia. Como nós já vimos lá, eu quero terminar a ideia, uso ponto. Eu não quero terminar a ideia. Eu vou continuar com a ideia. Então, para que a única pontuação que eu posso utilizá-la para me dar essa sequência seria o ponto e vírgula, ok? Que é essas duas utilizações que eu tenho aqui. Depois nós vamos ver isso aí melhor na parte 2, onde nós vamos trabalhar com ponto e vírgula. O conectivo pois, quando explicação ou causa, introduz a oração, e a vírgula deve ser colocada antes dele. Quando for conclusivo, o pois deve ser isolado por vírgulas e posposto a um termo da oração a que pertence. Ele é teu pai. Você deve-lhe, vírgula, pois, vírgula, respeito. Você deve respeito a ele, vírgula, pois é seu pai. Ok? E aí nós vimos a primeira parte da utilização da pontuação, ok? Agora nós vamos estudar a segunda parte, completamos o estudo de pontuação. Qualquer dúvida aí, entre em contato com o Gordo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.